Bom dia, esse é o trabalho de História do nono ano B sobre a Primeira Guerra Mundial. E nele a gente vai apresentar um pouquinho sobre o que aconteceu nela e quais foram os motivos para ela ter ocorrido. Esse grupo é composto por mim, Emanuele, Davi, o Henrique, o João Vitor, a Lorena, a Michele e o Theo. Com o aumento do nacionalismo, a corrida armamentícia e o rival da Europa, a Alemanha, a Europa estava um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Bom dia, meu nome é Henrique e vou falar um pouco sobre o início da Primeira Guerra Mundial. Ou melhor dizendo, como o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Como tudo se iniciou. Só para relembrar, a Europa estava vivendo um clima de tensão por conta do imperialismo e da corrida armamentista. Então, basicamente, os países da Europa, as potências da Europa, não estavam vivendo um clima bacana, né? Então faltava alguma coisa, ou algum empurrãozinho, que uma guerra definitivamente acontecesse. Bem, antes de falar sobre esse empurrãozinho que ocorreu, eu vou comentar um pouco sobre o contexto histórico, né, do que aconteceu. Então, basicamente, em 1908, a Áustria anunciou a anexação da Bósnia-Herzegovina, que acabou contrariando os interesses da Sérvia e da Rússia. Então, Francisco Ferdinando, com o objetivo de mostrar uma boa relação entre os novos súditos, fez uma visita à região junto com a sua esposa. Sendo assim, no verão de 1914, ocorreu o assassinato do Francisco Ferdinando, que morreu nas mãos do Gravilho Príncipe, que era um membro do grupo terrorista Mão Negra. Então, com o assassinato do Francisco Ferdinando, a Alemanha meio que foi obrigada a decidir se apoiava ou não a Áustria-Hungria nessa situação. Então, pronto, já tinham armas e um motivo para começar a guerra. Então, isso tudo era apenas questão de tempo. Sendo assim, no dia 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. E agora iremos falar um pouco sobre as fases da guerra. Bom dia, meu nome é João Vitor e eu vou apresentar as 4 fases da guerra. Bom, a primeira fase é a declaração de guerra após a morte de Franz Ferdinand, que foi no dia 28 de 7 de 1914. A segunda fase foi a Guerra de Movimento, que durou de agosto de novembro de 1914. A terceira fase é a Guerra de Trincheiras, de dezembro de 1914 a 1918. A quarta fase é o avanço dos Entendes em 1918, que foi o checkmate para o fim da guerra. Ocorreu quando a Alemanha realizou ataques agressivos contra a França. Eles invadiram o território belga para chegar até a França. Na época, a Bélgica era ainda um país neutro, ou seja, não apoiava nenhum dos lados da guerra. Assim que os alemães derrotaram os franceses, seguiram rumo à capital da França, Paris. Porém, logo os franceses foram mais rápidos e logo de imediato transferiram a capital do governo francês para a cidade de Bordeaux. Assim, eles conseguiram conter os ataques dos alemães, que em setembro de 1914 recuaram à ofensiva. Oi, o meu nome é Theo. Eu vou falar sobre as guerras das trincheiras. Então, as trincheiras eram longos corredores de valas cavados no solo que serviam como, entre aspas, cordões demarcadores dessas posições. Essa foi a fase mais longa da guerra, que durou de 1915 até 1917. Entre as trincheiras havia um espaço de campo cheio de armadilhas, minas e arame farpado por todos os lados. A vida nas trincheiras era absolutamente extenuante e insalubre para os soldados. Além disso, os constantes bombardeamentos com balas de canhão, o uso de gases tóxicos e os vários erros táticos por parte dos dois lados da guerra provocaram um índice de mortes muito grande. O impacto dessas mortes e da destruição gerou um trauma que marcou o século XX. Com os exércitos estacionados nas trincheiras e poucas mudanças no palco da guerra, ficou claro que era necessária uma reviravolta nesse cenário. A população já estava cansada desse conflito. Então greves e manifestações em prol da paz começaram a surgir.
Para piorar, tivemos o inverno de 1916 até 1917, que foi extremamente rigoroso, assim provocando a falta de alimento e mais mortes. O avanço dos ententes. Os protagonistas da guerra, com toda a crise em ambos os lados, já estavam cansados, porém não estavam dispostos a afirmar a paz. Então era necessário uma nova peça no tabuleiro para mudar o rumo da guerra, e essa nova peça era os Estados Unidos. A partir de 1917, os alemães passaram a derrubar todos os navios que se aproximavam da Inglaterra, entre eles navios estadunidenses que faziam comércio com a Inglaterra. Isso fez os Estados Unidos cortar as relações com o governo alemão. Embora os Estados Unidos não tenha declarado guerra à Alemanha, eles já tinham um certo conflito com os exércitos alemães. Diante disso, os alemães testaram uma aliança com o México, prometendo que com a vitória alemã eles teriam uma grande aliada para reconquistar os territórios perdidos no Texas, Novo México e Arizona. Isso foi a gota d'água para o presidente estadunidense Thomas Woodrow Wilson, que em 5 de abril de 1917 convocou o Congresso para declarar guerra contra a Alemanha. Com o esforço estadunidense, os rumos do conflito começaram a mudar. No verão de 1918, após o frequente avanço dos ententes, o que restou da Tríplice Aliança admitia sua derrota. Mais do que isso, pois com os gastos e mortes gerados pela guerra, eles estavam destruídos. Em janeiro de 1919, iniciaram-se os trabalhos com o objetivo de preparar os tratados de paz entre todos os envolvidos na Primeira Guerra. Entre eles estava a criação da Liga das Nações em janeiro de 1920. O organismo internacional tinha como objetivo regular as relações dos estados e garantir a paz mundial.